E hoje nós começamos mais uma série de mensagens. Nós, em oração, vemos a necessidade de nós falarmos nos púlpitos sobre os atributos e as características do nosso Deus. Sobre simplesmente abrirmos a palavra e anunciarmos as características do Deus a quem nós servimos. Nós precisamos ter fome de conhecer o Deus das bênçãos e não só buscar as bênçãos de Deus. Porque é por falta de conhecimento que hoje nós vivemos um cristianismo muito raso. É a falta do conhecimento de Deus que gerou até mesmo um sincretismo religioso, uma mistura religiosa. Alguém aqui conhece algum cristão que acredita em signo? Levanta a sua mão. Alguém aqui conhece em algum cristão que tem um filtro dos sonhos em casa, que lê um horóscopo? Alguém conhece algum cristão assim? Cristãos que hoje vivem uma completa mistura religiosa pela falta de conhecimento de Deus. Um cristianismo onde se acredita em tudo e ao mesmo tempo não se acredita em nada. Um cristianismo onde não conhece verdadeiramente o Deus revelado nas Escrituras, porque não lê a Bíblia. Cristãos hoje que conhecem e reproduzem um Deus criado pela sua própria mente, pela falta de conhecimento. Toda a base, tudo que Deus queria revelar de si mesmo, tudo que Deus poderia e desejava revelar ao seu povo, está nas Escrituras. E se o cristão não conhece as Escrituras, tampouco o cristão conhece a Deus. Se você pode, então, diante disso, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. A palavra de hoje, eu poderia dizer que ela é uma introdução, um pano de fundo para o começo dessa série. E o tema dessa mensagem é justamente o Deus desconhecido. Eu e meu pai estávamos conversando sobre quando Paulo, ele chega ali e vê aquele altar, ali, se eu não me engano, na Grécia, ele vê ali ao Deus desconhecido. E acontece que chegou um tempo ali onde havia muita mistura de religião, muitos deuses, e tinham diversos altares ali construídos ao Deus do sol, Deus da lua, Deus da chuva. E aconteceu, os livros históricos, o livro Fator de Melquisedeque conta que aconteceu uma época, uma praga muito forte. E aquele povo orou para todos os deuses e a praga não se cessou. E aí eles falaram, vamos orar ao Deus que nós não conhecemos. Vamos orar ao Deus dos céus, ao Deus Criador. E eles construíram um altar ao Deus desconhecido, que é quando Paulo relata isso nas cartas. E chega ali, eles oram diante desse Deus desconhecido e a praga se cessa. E Paulo então chega diante daquele povo para pregar e ele falou, hoje eu vim falar para vocês conhecerem o Deus desconhecido. E nesses dias Deus quer se apresentar a um povo para que tenha conhecimento pleno de quem Ele é. Esse povo sou eu, é você. Quem tem fome de conhecer a Deus? Aleluia. O livro de Jeremias 9:23 diz o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Se nós temos que nos orgulhar de alguma coisa. Meu irmão, se tem algo que você pode bater no peito e se orgulhar, não é do quanto de dinheiro você construiu, não é da sua sabedoria, do seu conhecimento, mas o Senhor está falando, quem pode bater no peito e se orgulhar são aqueles que podem falar que me conhecem. Se for para se gloriar em algo, glorie-se nisto, em me conhecer. E quando nós entramos nesse paradigma de que eu preciso conhecer a Deus, nós começamos a pensar um pouco como Jó. Jó capítulo 11, versículo 7, Jó entra em um paralelismo onde ele fica, agora eu conheço não só de ouvir falar, mas eu estou conhecendo a Deus, mas ao mesmo tempo, quem pode perscrutar a Deus? Quem pode sondá-lo? Como conhecer um Deus tão grande? Quem pode perscrutar os mistérios de Deus?
E eu já adianto que a resposta para a pergunta de Jó, para a nossa pergunta essa noite, é que a base do conhecimento de Deus é as Escrituras e sempre vai ser as Escrituras. O cristão que não lê a Bíblia não conhece a Deus. O cristão que nunca leu a palavra de Deus, que não maneja bem a palavra da verdade, não pode dizer que conhece a Deus. Esse não é um parâmetro criado por um pastor, não é um parâmetro criado por quem está pregando, é o parâmetro bíblico. Aquele que não conhece as Escrituras não pode conhecer a Deus. Os atributos de Deus, as características de Deus estão reveladas na palavra dele. E quando nós começamos a buscar a palavra, nós começamos a conhecer quem Deus é. Porque os atributos, como eu disse, são características. Então, ao eu ler a palavra de Deus, vendo como Deus age, o que Ele faz e quem Ele é, eu começo a saber como Ele vai agir na minha vida, como Deus se manifesta, como Deus fala, o que agrada o coração de Deus, o que desagrada o coração de Deus, e a partir disso eu posso me dizer cristão, porque eu sou um discípulo de Cristo. Eu sigo aquilo que agrada o coração de Deus. E é diferente nós pensarmos, porque Deus ele é infinito e nós somos seres finitos. E quando nós pensamos em conhecer a Deus, a nossa mente fica bloqueada. Como eu posso conhecer um Deus infinito sendo finito? Sabe por que as características humanas são diferentes da característica de Deus? Hoje eu peguei um exemplo, hoje eu vou pegar um exemplo de novo. João, uma salva de palmas para o João. Queria te convidar aqui para participar de um exemplo. Eu chamei sempre o menino que estava mais perto aqui, hoje você foi sorteado. Mas quando você vê a característica humana, você olha para o João, esse rapaz, você olha as características dele, João, não fica com vergonha. O João tem o cabelo castanho, os olhos castanhos, tem um bigodinho aqui, um projeto de bigodinho. Você olha o João, um menino numa estatura média, um menino engraçado, se você conversar com ele, ele é gente boa, é engraçado. Mas talvez quando o João tinha seus 10 anos de idade, ele poderia ser uma pessoa tímida, uma criança tímida, uma criança com o cabelinho um pouquinho mais claro. Porque as características do homem e da mulher, do ser humano, eles mudam ao longo do tempo. Um homem, ele pode ser bom aos 15 e aos 30 ele ser uma pessoa rude. Um homem... Fiz uma brincadeira, eu vou repetir, hoje tem mais casais aqui. Uma esposa, talvez sua esposa, na época do namoro, ela era uma princesa. Que você saía com ela, cabelo feito, maquiagem, batom, cílios, aplique, unha postiça. E talvez depois, quando você casou, você acordou e viu que estava um pouquinho mais para o lado Fiona. Talvez você, mulher também, o marido era... na sua juventude, atlético e tal, depois de um X-tudo, um X-bacon, umas Coca-Cola, ficou mais meio Shrek, mas você entende que a nossa característica humana, ela muda ao longo do tempo. Acontece que nós não entendemos as características de Deus, porque Deus não tem características. Se Ele tivesse, Ele seria um Deus variável. Deus, Ele é. Por isso que Ele diz, eu sou o que sou. Deus não tem amor, Ele é amor. Deus não tem justiça, Ele é o sol da justiça, Ele é a própria justiça. Deus, Ele é, você pode aplaudir ao nosso Deus, o eu sou. O nosso Deus, Ele é um Deus que, o Deus revelado há 2000 anos atrás nas Escrituras, continua sendo o mesmo Deus. Por isso que quando eu leio a Bíblia, eu não preciso atualizar a Bíblia, como muitos estão dizendo hoje em dia. A Bíblia não precisa de atualização, porque Ele era, Ele é e Ele sempre será. Esse é o nosso Deus. A importância de eu meditar no Deus de Abraão, de eu meditar no Deus de Êxodo, do Deus que agiu, no Deus criador em Gênesis, no Deus dos profetas, de eu meditar nas Escrituras, no Novo Testamento, de Deus agindo através de Jesus, do próprio Deus encarnado, morrendo naquela cruz em meu lugar. Eu começo a conhecer a dimensão do Deus que eu sirvo, de quem Deus é. E eu paro de me apegar às características que Deus tem. Deus, Ele pode trazer as bênçãos, mas eu não me apego na bênção, eu me apego no meu Deus.
Eu não me apego no milagre, eu apego no Deus que fez o milagre. Irmãos, isso é muito forte, porque ao começar a conhecer a Deus, isso quando eu leio a palavra, e se você já meditou nesse texto em João 4, você começa a perceber que é impossível. Você pode dizer essa palavra impossível? Nós podemos dizer isso com toda força, em todas as línguas, impossível, impossible, impossível, qualquer língua. É impossível adorar a Deus se eu não conheço. Ainda um pouco mais forte, é impossível adorar a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade, se eu não leio a Bíblia. Eu não estou adorando ao Deus das Escrituras. E por que eu digo isso? Porque em João 4, o Senhor Jesus tem um encontro com a mulher samaritana no poço. E os samaritanos nasceram através de um exílio assírio. Para dar uma resumida, o rei da Síria, ele começou a castigar e teve um exílio em Israel depois de muitos anos de idolatria. E o rei da Síria, ele fazia o seguinte, ele ia, tomava uma nação, os remanescentes que ficavam naquela nação, ele mandava para Samaria. E aí ele ia para outra nação, tomava a nação, os remanescentes mandava para Samaria. Samaria, que era um lugar especificamente de judeus que conheciam a Deus, começou a se tornar uma mistura. E aí nasceram os samaritanos, um povo de mistura, um povo que ouvia os judeus falar sobre o Deus de Israel, mas eles tinham no seu coração diversas misturas, eles não conheciam a Deus na sua completude. E então, Jesus chega para aquela mulher, e aí com esse entendimento, você consegue entender a dimensão do que Jesus fez, e nessas palavras de Jesus em João 4. Ele olha para ela, ela fala assim, Senhor, alguns, os judeus, estão falando que eu tenho que adorar no templo em Jerusalém, mas o meu povo está adorando no Monte Gerizim, onde que eu tenho que adorar? Sabe o que ela estava falando? Eu conheço, só de ouvir falar. E aí um fala uma coisa, o outro fala uma coisa. Hoje nós estamos na era do YouTube. Você abre o YouTube, um pastor vai falar que sim, o outro pastor vai falar que não, o outro vai falar que pode, o outro vai falar que não pode. E essa mulher estava desse jeito. Eu escuto muitas coisas, mas eu não conheço. E agora, para onde que eu vou? Qual que é a próxima direção? Há muitos irmãos que vivem de domingo em domingo, buscando a próxima direção da sua vida, quando está tudo escrito nesse livro. E ela fala, qual a próxima direção? Sabe o que Jesus fala? Jesus fala assim, não é onde tem que adorar. O problema está que você adora quem você não conhece. Jesus está falando, você só escutou sobre Deus, mas você não conhece. E ele fala, o Pai está procurando os que o adoram em espírito e em verdade. Quando Jesus fala isso para ela, Jesus está falando para ela, o Pai está procurando aqueles que adoram com conhecimento de quem Deus é, em verdade. E isso nos traz até para os dias de hoje, é um entendimento onde nós vivemos o Deus dos nossos avós, o Deus dos nossos pais, o Deus que falam na igreja Sol da Justiça, o Deus que fala no YouTube, o Deus que o pastor X fala, o Deus que prega no domingo. Mas eu não tenho uma revelação direta de quem Deus é, porque a minha Bíblia, se não está empoeirada em casa, está aberta no Salmo 91, faz 50 anos na cozinha. Assim, todo dia passo, faço a comida e a Bíblia lá, Salmo 91 aberto. Na casa da minha avó tinha muito isso, eu achava muito bonitinho. Mas acontece que enquanto nós não pegarmos e navegarmos na palavra e buscarmos, nós vamos sempre ouvir o Deus do outro, mas nunca ter uma revelação própria de quem Deus é. A igreja, ela precisa apontar para o seu Deus e ela aponta para o seu Deus. Irmãos, você como cristão, você aponta para o Deus que você serve. E esse é o grande problema da ascensão do cristianismo. Que Deus que nós temos apontado? Nosso Deus não é um Deus variável, nosso Deus não é um Deus que muda. E eu quero caminhar em 2 pontos com você só para hoje, para trazer o contrário disso. O que a falta de conhecimento então gera em nós? E o primeiro ponto é que a falta de conhecimento de Deus anula o temor de Deus.
Quando nós não conhecemos a Deus, nós não temos temor de Deus. E quando eu falo sobre temor, eu falo muito sobre a questão principalmente do pecado. Hoje, nós vivemos um cristianismo que, como não conhece a Deus, acha que Deus tolera o pecado. Acha que sempre está tudo bem. Eu acordo em pecado, tomo meu banho, vou à igreja, tomo minha ceia, continuo minha prática. Deus tolera uma boca suja. Deus tolera a imoralidade. Deus tolera as brigas. Deus tolera as dissensões. Deus tolera a inveja. Quando nós vamos para a Escritura, nós vemos um Deus que o pecado é intolerável, é um mau odor diante de Deus. E quando nós não lemos isso, nós começamos a perder o temor. Sabe, o dia da Santa Ceia é o dia nacional da igreja lotada. E isso é muito bom, com certeza, mas preocupa-se em saber se as pessoas estão entendendo que não é um dia do mês em que eu sou redimido e lavado pelo sangue. Esse sangue está disponível todos os dias para perdão dos meus pecados. O sangue de Cristo derramado naquela cruz todo dia precisa fazer uma lavagem no nosso ser, na nossa vida. A falta de conhecimento de Deus tira o temor, porque nós pensamos que Deus é um Deus coitadinho. Eu já brinquei sobre isso, mas até hoje me dá um pânico, irmãos, quando eu vou em algum lugar, uma pastelaria mais antiga, algum lugar assim ali no centro tem muito, e aí tem uma imagem de Jesus, irmãos, eu fico com dó. E aí Jesus está com, primeiro, um Jesus branco, do olho azul. Nossa, esse Jesus aí, um Jesus bem bonitão sim, branquelo, barbudo, e aí ele está com uma auréola, e ele está com uma cara assim. Irmãos, eu olho e falo, nossa, tadinho desse Deus que é apresentado. Quando nós vamos para a Escritura, nós vemos um Deus que se ira, um Deus que faz justiça, um Deus que enviou o seu Filho justamente para nós não continuarmos na lama do pecado. Um Deus que faz justiça, juízo e tem misericórdia sobre o seu povo. Na palavra de Deus, irmãos, está revelado e nós começamos a ter temor de Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 34. Estava acontecendo um pecado desenfreado em Corinto. E tinha de tudo em Corinto. E aí o apóstolo Paulo chega perante eles e fala o seguinte: tornai-vos a sobriedade. Quem não tem conhecimento de Deus anda como um embriagado espiritual. Tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis. E agora ele vai falar o porquê do pecado desenfreado. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha de vocês. Posso traduzir na versão dos dias de hoje? O apóstolo Paulo está falando, você que não lê a Escritura, você que é cristão e não lê a Bíblia, isso é vergonhoso. O crente que não lê a palavra deveria ter vergonha. E o motivo do pecado desenfreado nas nossas vidas muitas vezes é pela falta de conhecimento de Deus. Porque quando eu paro de buscar quem Deus é, eu começo a parar de ter temor da presença de Deus. Isso linka com uma história, um livro de Agostinho de Hipona, que chama Confissões. Quando Agostinho de Hipona se converteu, ele lê no livro de Romanos, ele começou a sentir um constrangimento tão grande a respeito de seus pecados, que ele fez um livro de confissões. E hoje esse livro é mundialmente conhecido no cristianismo, até mesmo no catolicismo também. Os católicos que depois colocaram ele como santo, mas Agostinho ele se converteu verdadeiramente. E, irmãos, ele fica 3 dias chorando porque roubou pera aos 13 anos de idade. O impacto com o evangelho foi tão forte, tão grande, o temor que foi gerado ao ler Romanos, ao ler a palavra de Deus foi tão forte, que ele ficou 3 dias chorando por ter roubado peras aos 13 anos de idade. A leitura da palavra gera um temor que você não consegue passar um dia sem se cair na presença de Deus e falar, Pai, eu te desagrado com os meus lábios, eu te desagrado com as coisas que eu faço.
Nós precisamos voltar a esse quebrantamento diante de Deus. Irmão, você concorda com isso? A igreja precisa voltar a se quebrantar diante de Deus, a chorar pelos nossos pecados diante de Deus. E nisso eu vou para o segundo e último ponto, para nós participarmos da ceia. Que a falta do conhecimento de Deus, ela é uma vergonha para o cristão. E ela precisa ser tratada em nós. Porque nos dias de hoje, nós precisamos investir em Bíblias, nós precisamos investir tempo com Deus. E quando eu falo sobre isso, eu queria dar só um recado. Eu não sou mãe, não sou pai, mas eu sou filha. E eu fui doutrinada dentro da minha casa na palavra de Deus. Antes de eu ganhar um celular, o primeiro presente foi uma Bíblia, que era revestida de um pano jeans, que era a coisa mais feia do mundo, parecia, eu acho que fizeram uma calça, e aí pegaram as dobras da calça, e então fizeram uma capa de Bíblia, feinha, feinha. Mas antes de eu ter o celular, eu tive uma Bíblia, e não importava a capa que ela tinha, importava o conteúdo, que foi o que me fez, hoje ser uma jovem de 25 anos, ministrando a palavra com muito temor e amor. Pais, deem Bíblia para os seus filhos. Irmãos, eu fiz uma pesquisa rápida com os adolescentes semana passada, de 20, 30 adolescentes aqui na igreja, 2 tinham Bíblia. Aí eu falei, mas você tem um aplicativo no celular? Não, o que você tem no seu celular? Roblox, Snapchat, TikTok, Instagram. Eu falei, meu Deus. Porque eu não entendo a Bíblia. Irmãos, Roblox, provavelmente todo pai já ouviu isso em casa, que é o joguinho do momento. Tem jogos em japonês que as crianças estão jogando. Jogos em chinês. Não entende a Bíblia? Ou não estão sendo ensinados a amar essa palavra? Invistam em uma Bíblia. Crente, se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia, gaste um dinheiro com uma Bíblia. Sabe? Eu fui falar isso, eu falei isso acho que no começo do ano aqui nos jovens, aí mês passado chegou um jovem e falou assim, Priscila, comprei uma Bíblia de R$350. Eu falei, nu! Essa daí é anotada, expandida, comentada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mas eu falei, às vezes parece ser, nossa, R$350 uma Bíblia. Um jovem gasta, irmãos, por incrível que pareça, R$150 e um combo de lanche artesanal, para comer em 10 minutos. Então, seja um investidor da palavra, eu tenho certeza, não precisa levantar a mão, irmão, que você já gastou mais de R$100 em comida japonesa. Não precisa nem levantar a mão. E quando a Bíblia nós temos resistência, sendo que hoje tem Bíblias de diversas linguagens, diversas traduções. Eu sinto muitas vezes como se nós estivéssemos vivendo a época de Martinho Lutero, onde parece que as pessoas não têm Bíblia traduzida em casa, onde parece que a Bíblia é em latim e nós precisamos ir sempre ouvir de alguém qual revelação, qual o próximo passo. Teve um dia que o apóstolo Paulo chegou para o povo e falou o seguinte, se vier alguém, qualquer pessoa, ou até mesmo um anjo, pregar a vocês um evangelho diferente do que foi anunciado por nós através das escrituras, seja anátema. Sabe o que é anátema? Na melhor das versões, seja maldito. Ele está falando, pode ser qualquer revelação, veio um profeta lá do Ceará e fala e revela e faz. Tudo que não foi examinado pelas escrituras não vem de Deus, porque a Bíblia é a base, é a palavra de Deus. Crente que não conhece a Bíblia é um crente que vive de variações, acredita em tudo, por isso tem a Bíblia na mão. O apóstolo Paulo, eu amo, por isso que eu falo muito sobre ele. Ele chamou um povo de nobre, porque eles examinavam as escrituras na hora que estava sendo anunciada a palavra no templo. Ele fala, eles são os mais nobres. Porque enquanto estava tendo a palavra, o povo ia, deixa eu ver se o que ele está falando é certo. É isso aqui mesmo, está na palavra. Deixa eu ver se isso que foi pregado hoje é certo. Todos os dias. Bereia, os bereanos eram um povo nobre, eu amo porque meu pai faz isso, enquanto eu estou pregando ele fica aqui nas escrituras. Depois chega em casa e fala, isso aqui é o versículo tal, você falou o versículo X. Isso é muito importante. Amanhã, quando você acordar, pegue os versículos que foram falados hoje, examine, estude a escritura. Quarta-feira, quando for falado do Deus de amor, chega na quinta, examine, estude as escrituras. Isso é muito importante. E eu caminho para o final,
porque hoje é um dia de Santa Ceia. E quando na Bíblia é falado no Novo Testamento sobre Santa Ceia, o apóstolo Paulo ele fala, examine o homem a si mesmo. Esse examinar é nós olharmos para dentro de nós e vermos se tem algo que nós precisamos consertar com Deus. Muitas pessoas não tomam Santa Ceia em pecado. Muitas pessoas acham que esse examinar-se a si mesmo é não tomar Santa Ceia em pecado. Irmãos, isso não é uma atitude bíblica. Porque é a mesma coisa de você falar, eu estou doente, então não vou ao médico. Eu estou acima do peso, então não vou à academia. É justamente por estar doente que você precisa ir ao médico. A Santa Ceia é uma renovação, mas o que o apóstolo Paulo fala, antes de ser purificado, reconheça o porquê e pelo que você está sendo purificado. A Santa Ceia não é um ritual que eu tomo e está tudo certo. Eu preciso reconhecer, Espírito Santo, eu tenho errado nisso. Eu tenho falhado em ler a Tua Palavra. Espírito Santo, eu tenho falhado nos meus lábios, nas minhas atitudes. Me perdoa e eu reconheço que a partir desse momento o sangue de Jesus me purifica e me lava. E o corpo me traz novamente uma ligação com o cabeça que é Jesus Cristo. Esse é o poder da Santa Ceia. E eu queria convidar você, o louvor pode subir por favor, a cantar essa canção em adoração a Deus, para depois nós participarmos da ceia com esse entendimento. Se você pode, por um momento nesse louvor, ficar de pé e adorar o Senhor Jesus. Essa canção fala, veja os tronos, todos os outros reis, deuses, todos caíram, mas o único Deus que está vivo é o nosso Deus. No livro de Jeremias 9, é muito forte, quando o próprio Deus começa a falar. Os deuses deles são de madeira, de barro, de metal. Estão como espantalhos no meio do feno. Mas há um Deus que vocês servem, que é o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Um Deus que era, que é e que há de vir. Os deuses deles têm bocas, mas não falam, têm olhos e não veem, têm mãos, mas não tocam. O nosso Deus em carne veio e morreu por mim e por você. O Deus que nós servimos é o Deus vivo, o Yahvé, o Deus de justiça, o Deus de misericórdia, de graça. Todos os outros deuses, todos os reis, todas as referências, filósofos estão mortos, mas um só ressuscitou. Um só está vivo, e o Deus que nós adoramos é o Deus que quer ser conhecido por seu povo, é o Deus que quer se revelar para o seu povo. Então em adoração nós declaramos isso, Senhor Jesus, que nós queremos quebrar todas as reproduções que nós criamos na nossa mente, todos os moldes que nós fizemos de Deus que não é o Deus revelado nas Escrituras. E que a verdade do Evangelho, que a verdade do Senhor Jesus seja revelada em nossos corações nesses dias, em nome